Cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade que nos foi concedida, amém? De estarmos aqui compartilhando com os irmãos, participando da campanha. Tudo isso é o Senhor, amém? Abençoando as nossas vidas. E certamente hoje Ele vai continuar abençoando, falando aos nossos corações com esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura desse texto, que é a carta que o Senhor Jesus enviou por meio do seu servo, por meio de João, na revelação do Apocalipse. Ele escreveu essa carta à igreja de Laodiceia. Foram 7 cartas, eram 7 igrejas, e para cada igreja Jesus enviou uma carta, enviou uma mensagem. E hoje nós vamos estudar a 7ª carta, amém? O texto bíblico diz assim, versículo 14: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? Glória a Deus. A igreja pode sentar. Se os irmãos preferirem ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer no texto, amém? Vamos versículo por versículo extrair as riquezas espirituais que Deus tem para nós. Graças a Deus. Então, irmãos, estamos diante da 7ª carta para a igreja de Laodiceia. E Jesus disse assim, no versículo 14, ele dando essa mensagem para João escrever: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse primeiro versículo já tem muita riqueza para nós, irmãos. Aqui diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia. O anjo, nesse sentido aqui, irmãos, é a liderança da igreja, amém? Era o pastor daquela igreja, era a pessoa responsável por conduzir aquele rebanho. Isso mostra, irmãos, a responsabilidade do pastor, a responsabilidade da liderança, porque Jesus vai cobrar da liderança o rebanho. Por isso que é importante a gente ter muito temor e tremor diante do Senhor com relação ao compromisso que a gente tem com a obra de Deus. E ao anjo da igreja em Laodiceia, Jesus disse: escreve, isso diz o Amém. Por que Jesus se identificou como o Amém? Porque as promessas de Deus se cumprem nele. A testemunha fiel e verdadeira, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Jesus é o princípio da criação de Deus, não é porque ele foi o primeiro a ser criado, ele é o princípio da criação de Deus, porque tudo começou nele. João disse no Evangelho, João capítulo 1, versículo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, está dizendo que por meio dele Deus fez o universo. Então por isso que ele é o princípio da criação de Deus, porque tudo começou dele, e não porque ele foi o primeiro a ser criado. Não é essa a interpretação é que é porque por meio dele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas, irmãos, é importante a gente entender aqui a respeito dessa cidade de Laodiceia, porque quando nós lemos esse texto, parece que a gente não entende muito, né? Por que Jesus falou colírio? Por que Jesus falou vestes brancas? Por que Jesus falou, você disse que eu sou rico e abastado? Mas por que Jesus falou essas coisas? A gente tem que entender todo o contexto histórico daquela cidade, todo o contexto geográfico daquela cidade. A igreja de Laodiceia estava em uma cidade chamada Laodiceia. Mas o que era essa cidade? Essa cidade, irmãos, era uma cidade da Ásia Menor. Ela tinha uma geografia muito favorável, porque haviam 3 rotas de comércio, e todas aquelas rotas de comércio passavam por ela. Então ali corria muita mercadoria, muitos comerciantes, muitas caravanas com as suas mercadorias. Ali corria muito ouro. Essa cidade, por ser próspera, ela tinha um centro bancário muito forte. Ela era rica por causa do comércio, por causa das caravanas que passavam. Era caravana de um lado, era caravana do outro, era caravana do outro, e o comércio corria, e o dinheiro corria, e tinha muito emprego, e tinha muita prosperidade, e tinha muita riqueza. Era uma cidade também, irmãos, que tinha uma universidade de medicina muito, muito famosa, porque essa cidade ela produzia. Era uma universidade mais voltada para tratamento de óleos. Então ela produzia colírio, talvez um colírio líquido, talvez um colírio em forma de pomada, mas ela produzia colírio. Então olha só onde essa cidade estava numa cidade rica, próspera, porque tinha muito comércio, porque tinha muito ouro correndo ali, tinha um sistema bancário muito forte. Era uma cidade que tinha uma faculdade de medicina que era famosa porque produzia colírio. E era uma cidade que tinha uma indústria têxtil também. Era a indústria têxtil. Ela produzia lãs, tinha ovelhas negras, e elas pegavam aquela lã negra e produzia túnicas, produzia cobertores, produzia tudo relacionado ao têxtil, tudo relacionado ao tecido. Aquela cidade produzia. Então ela era uma cidade que corria ouro, que tinha a produção de colírio e que produzia tecido. Essa era a cidade. Era uma cidade tão rica, irmãos, que no ano 62 depois de Cristo houve um terremoto que destruiu a cidade. O Império Romano ofereceu dinheiro para poder reconstruir a cidade. Aquela cidade orgulhosamente dispensou a ajuda do Império Romano. Eles se levantaram com o dinheiro deles mesmos. Eles se reergueram. Eles tiveram o capricho de dizer: Império Romano, não precisamos do teu dinheiro. Nós temos dinheiro para a gente se reerguer. Tão grande, tão rica era aquela cidade. E não para por aí, né, irmãos? Olha só que interessante. Essa cidade ela era perto de uma cidade chamada Colossos. Essa cidade Colossos a gente conhece, né? Porque Paulo escreveu aos Colossenses, né? Então nessa cidade chamada Colossos tinha fontes de água fria, aquela água
gelada, que vinha fresca, que vinha da montanha, uma água potável. Então tinha fontes de água gelada, e ali naquela cidade de Colossos era boa aquela água, né? Aquela água fresca. E é importante, irmãos, entender esse contexto da cidade para a gente poder entender o texto. E tinha uma outra cidade perto também, irmãos, de Laodiceia. Era uma cidade chamada Hierápolis. E se lá em Colossos tinha aquelas fontes de água fresca, de água fria, lá em Hierápolis tinha fonte de água quente. Tinha fonte de água quente. E sabe qual é a fonte de água que tinha em Laodiceia? Nenhuma. Não tinha fonte de água em Laodiceia. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um aqueduto, eles fizeram um encanamento lá de Hierápolis, onde tem as águas termais, né? Que era usada até para fins terapêuticos, para fins de medicinais. E eles fizeram um aqueduto, e aquela água quente que saía de lá, ela chegava até Laodiceia morna. Olha só, irmãos. Por isso que falou ali sobre morno. Então, quando Jesus estava falando com a igreja de Laodiceia, ele estava falando no contexto que a igreja vivia. A igreja vivia de riqueza, cheia de ouro. A igreja vivia produzindo tecidos. A igreja vivia produzindo colírio. A igreja vivia, a igreja que fala a cidade, né? Vivia, porque a igreja estava na cidade, vivia recebendo aquela água morna. Então todo esse contexto é o contexto que se nós não fizermos essa pesquisa histórica, de geografia, de história, a gente não vai entender por que Jesus falou isso. Porque Jesus estava falando da particularidade deles. E isso acontece também conosco. Muitas vezes Deus usa alguém para falar com você, ele fala da sua particularidade, só você que entende, ninguém mais. Porque Jesus, ele fala no individual. Jesus, ele trata no profundo, no escondido com cada um. Jesus estava tratando com aquela igreja, fala: olha, eu quero tratar com vocês, eu sei quem vocês são. Ele mesmo diz aqui, no versículo 13, no versículo 15: conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, eu sei o seu endereço, eu sei a luta que você está passando, eu sei a dificuldade que você está passando. Mas Jesus quer tratar com você, Jesus quer tratar comigo. Jesus conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas expectativas. Jesus conhece tudo, todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia, glória a Deus. Jesus conhece as nossas obras também. Agora Jesus vira e fala para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses tu frio ou quente. Quem dera fosses frio ou quente. Tem que ter uma decisão. Você pode até ser frio, mas seja frio. Mas não no sentido de ser frio espiritual, mas seja frio ou seja quente. Toma uma posição, não fica no meio termo. Todos nós estamos no vale da decisão. Precisamos tomar uma decisão. E a principal decisão é aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Paulo disse: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A salvação não é amanhã não, irmãos. Amanhã não. Você sabe se vai ter amanhã para você? A gente não sabe se vai ter amanhã. Parece um absurdo, irmãos, a gente falar isso, mas acontece. Acontece de não ter o amanhã. E é importante a gente tomar essa decisão hoje.
Então Jesus faz referência àquela água morna. Por que Jesus faz referência àquela água morna? Que agora Jesus já está falando a respeito da mornidão espiritual daquela igreja. O problema é ser morno, porque quando a gente é morno, quando a gente está morno, a gente leva a obra de Deus relaxadamente, a gente leva a vida espiritual descuidadosamente, sem cuidado. O frio aqui é interessante quando Jesus falou, tomara que tu fosses frio ou quente. Não é bom a gente tomar aquela água fria, aquela água refrescante, né? Ou no calor você vai tomar uma água morna, a não ser que é uma água bem gelada, bem fresca, né? Bem fria, não é verdade? Uma bebida refrescante traz um alívio, é algo agradável. Ou também quando você quer tomar um cafezinho, você quer tomar um cafezinho morno, o cafezinho tem que estar quentinho, né? Fresquinho na hora, né? Ou então um banho quente para você relaxar, também é agradável. Um chocolate quente. Mas morno, o morno não agrada. Verdade, sim. Aquela comidinha morna, né? Você prefere, vou esquentar um pouquinho mais. A mornidão era uma descrição, irmão, simbólica da apatia espiritual da igreja. A igreja estava apática, a igreja ela estava indiferente, ela estava morna espiritualmente, ela não estava buscando, ela não estava querendo ter um encontro com Jesus, ter uma vida com Jesus. Talvez até o encontro tivesse tido, porque eles conheciam Jesus, mas eles não estavam tendo aquela vida aquecida, se aproximando no calor do Senhor. A mornidão, a vida espiritual morna, ela é muito perigosa, porque a mensagem ela é aplicada para a igreja em si, também é aplicada individualmente, tá, irmãos? Porque uma vida espiritual morna muitas faz com que você fique acomodado com o mundo. E se você está acomodado com o mundo, você não está incomodado com o mundo. Você se acomoda, você se acostuma. Você se adequa ao mundo. João diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós precisamos estar bem definidos diante de Deus, para a gente ser luz e para a gente ser sal, para que a gente não fique acomodado, mas que a gente incomode o mundo. A igreja ela está aqui para incomodar o mundo, mas não incomodar o mundo com atitudes desagradáveis, com atitudes agressivas, não é nesse sentido, mas é incomodar o mundo no sentido de influenciar o mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra. O que é que o sal faz, irmãos, quando está no alimento? O sal, ele conserva, ele dá sabor, ele desidrata, né? Se você colocar sal no alimento, ele desidrata, né? Aí começa a ficar soltando aquela água, por quê? Porque o sal, ele desidrata. O tomate, por exemplo, por quê? Porque o sal está influenciando. E outra coisa que o sal faz, irmãos, o que é? Ele provoca sede. O sal, ele faz com que a pessoa sinta sede. Será que nós temos sido sal a tal ponto de provocar a sede de Deus nas pessoas? Será que nós temos sido sal a tal ponto de influenciar as pessoas? Ou será que nós estamos perdendo o sabor e é o mundo que está influenciando a gente? A luz, vós sois a luz do mundo, disse Jesus.
O que a luz faz, irmãos? A luz, ela ilumina, não é? Ela também aquece, né? Até uma lâmpada bem forte, ela acaba esquentando, ajuda a esquentar, né? Não coloca aquelas lâmpadas para o pintinho ali, para ele poder ficar quentinho. A luz, ela aquece também, ela ilumina. Mas tem uma coisa que a luz faz, irmãos, que é muito interessante. Se for uma luz forte, ela incomoda. Já viu quando o farol alto chega no seu olho? Você está dirigindo, aí vem um carro contrário, aquele farol alto, aquilo te incomoda. A luz forte, ela incomoda. Será que a nossa luz tem incomodado, irmãos? Será que a nossa luz tem incomodado como a luz de Daniel incomodava? A luz de Daniel, do profeta Daniel, incomodava aquelas pessoas. Eles começaram a armaram tanto até que conseguiram colocar Daniel lá na cova dos leões. E a luz dele brilhou lá também. Nem o leão não tocou nele, nem os leões não tocaram nele, irmãos. Por quê? Porque é a luz da presença de Deus em nossas vidas. O salmista disse: brilha sobre mim a luz do teu rosto. Glória a Jesus. Mas isso tudo é o que, irmãos? É vida com Deus. Glória a Deus. Se tivermos vida de comunhão com Deus, de busca com Deus, a gente vai ter sal, a gente vai ter luz. Mas se a gente não tiver uma vida com Deus, não tiver uma vida de comunhão com Deus, o que vai acontecer? Estaremos mornos espiritualmente. Uma igreja morna não tem sabor. Uma igreja morna, ela não incomoda o mundo, ela não é sal, ela não é luz. Precisamos refletir sobre isso como igreja, no coletivo e individualmente também. Aí agora Jesus fala no versículo 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, é algo que estava fazendo mal para Jesus, era uma coisa, a gente já colocou, você já fez isso, você colocou alguma coisa na boca assim, aquele sabor ruim, você fez assim, ó, você cuspiu fora, você botou para fora, aquilo não te agradou, aquilo não te interessou. Era isso que Jesus estava falando. Olha, do jeito que vocês estão, do jeito que essa igreja está morna, não está me interessando, mas eu quero ter vida com vocês. Por isso ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. A mornidão espiritual, irmãos, pode muitas vezes fazer com que a gente faça a obra de Deus relaxadamente, faz a obra de Deus de qualquer jeito, e Deus não quer isso. Deus disse: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. A mornidão espiritual faz a gente oferecer a Deus uma oferta de Caim. A mornidão espiritual faz a gente oferecer a Deus o sacrifício de Saul. O que Deus fez com a oferta de Caim? Rejeitou. O que Deus fez com o sacrifício de Saul? Deus rejeitou também. Não aceitou o sacrifício de Saul. Mas Deus nos chamou para nós oferecermos a Ele sacrifícios espirituais agradáveis. Sacrifícios espirituais agradáveis, fruto de um culto racional, de um culto consciente, de um culto lúcido, sabendo quem é o Deus a quem eu sirvo e sabendo o que eu tenho que fazer por Ele e saber que eu dependo dEle e que sem Ele eu nada sou. Eu não posso achar que eu tenho autossuficiência, que eu posso, que eu faço, que eu aconteço, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos, meus irmãos, oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, amém? Como aquela oferta que Abel ofereceu e que Deus se agradou.
O sacrifício de Noé, quando ele saiu da arca, quando Noé saiu da arca, ele pegou alguns animais puros e ele sacrificou. E sabe o que Deus fez? Deus fez isso, ó. Deus respirou, ele respirou o bom cheiro do sacrifício de Noé. Que nós possamos também, irmãos, que nesse momento esse culto, que nesse momento essa mensagem, que nesse momento os louvores que nós cantamos, as orações, que tudo que foi feito chegue a Deus como um aroma suave e agradável, como um sacrifício aceitável ao Senhor. Amém, irmãos? Versículo 17 diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí Jesus fala: tu não sabes que tu és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só como estava o posicionamento daquela igreja, daquela liderança e da igreja em si. Olha como estava ali, irmãos, se achando rico e abastado e que não precisava de coisa alguma, quer dizer, achava-se até autossuficiente de Deus. Mas Jesus disse: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por que Jesus falou miserável e pobre? Porque aquela igreja, ela era rica, tinha muito comércio, tinha muito ouro. Por que Jesus falou cego? Foi em contraponto a quê? Aquele escolírio que aquela cidade produzia. E por que Jesus falou nu? Porque foi um contraponto, né? Foi uma oposição ao fato daquela cidade produzir tecidos. Eu acho que é muito interessante, que eu queria destacar aqui é a opinião, né? A opinião que a igreja tinha de si mesmo. Eu sou rico e abastado e não tenho falta de coisa alguma. Essa era a opinião que eles tinham deles mesmos. Mas a opinião de Jesus era outra. Olha, não é nada disso. Você é um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. A gente vê isso lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 17, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega, né, a opinião que ele tinha dele mesmo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha só, olha como o fariseu se enxergava. Eles são roubadores, eles são injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu sou melhor do que ele, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Olha a opinião que aquele publicano tinha dele mesmo, igual a opinião aqui: eu sou rico e abastado e não tenho falta de coisa alguma. O publicano disse: Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Uma posição de humildade, uma posição de dependência, uma posição de reverência. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com essa vaidade espiritual, de muitas vezes a gente achar que a gente é muito na presença de Deus. Nós não somos nada, tudo que a gente é, e cada um tem um chamado, cada um tem um dom, e tudo é para glorificar a Deus. Nós vamos produzir fruto. Lá em João capítulo 15, versículo 8 diz que nós devemos produzir muito fruto para que o Pai seja glorificado. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua, tudo é, meu irmão, tudo é para a glória de Deus, e tudo é por causa da misericórdia de Deus. Então precisamos ver qual é o conceito que a gente está tendo de nós mesmos.
o que eu acho de mim, o que você acha de você diante de Deus, e fala: Senhor, será que o que eu acho de mim é o que o Senhor está achando também? Mas tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia para que eu seja aquilo que o Senhor deseja que eu seja. E se eu estou falhando, se eu estou pecando, me ajuda a fazer o que é correto diante de Ti. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aqui mais uma vez, em contraponto ao ouro que a cidade tinha, porque tinha muito comércio, o ouro corria ali, mas agora Jesus fala que o ouro é provado no fogo, ou seja, era pureza. E roupas brancas, em vez das roupas, né, das ovelhas, das ovelhas negras que produziam tecidos negros bonitos, tinham túnicas que eram desejadas, as pessoas iam para poder comprar aquela produção. Agora Jesus fala: eu quero que você tenha roupas brancas, mas as roupas brancas, até eu estou todo de preto hoje, né? Mas o que Jesus falou? Ele falou: as roupas brancas são as roupas espirituais, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Jesus está falando sobre a visão espiritual. Jesus não está falando sobre visão material. Esse ouro purificado pelo fogo, Jesus está falando é pureza. Eu quero pureza na minha presença. Eu quero roupas brancas lavadas e purificadas pelo meu sangue. O que eu quero é colírio para curar a sua cegueira espiritual. Não é que Jesus ia levar o colírio lá para eles. Jesus estava falando espiritualmente. Olha, eu quero pureza, eu quero que esteja lavado e purificado no meu sangue, as suas vestes espirituais. Você que quer produzir tecidos de lã negra, pode produzir, mas espiritualmente falando, eu quero que você esteja na minha presença, lavado e purificado pelo meu sangue. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, sejam brancos como a neve os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Nunca falte a presença do Espírito Santo em ti. Aleluia, meu Deus. Mas para a gente ter as nossas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus, para a gente poder ter o Espírito Santo em nossas vidas, é necessário que a gente tenha uma vida constante com o Senhor Jesus. E isso não estava acontecendo com a igreja, porque Jesus, ele falou: eis que eu estou à porta e bato. Jesus queria entrar, ou seja, Jesus não estava lá dentro. É por isso que a igreja não estava em acordo com aquilo que Jesus desejava. Por isso que a igreja, o líder da igreja, mas a igreja em si, ela estava corrompida, achando que era rica, que era abastada, que não tinha falta de nada, que tinha colírio, que tinha vestes, que tinha ouro, tinha tanta coisa, mas não tinha Jesus. Meu Deus, Jesus não estava ali. Jesus estava do lado de fora. Precisamos deixar Jesus entrar em nossa vida. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. É interessante que Jesus fala assim: aconselho-te que de mim compre ouro se provado no fogo. Quer dizer, Jesus está dando um conselho. Isaías capítulo 9, versículo 6 fala que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No Salmo 32, versículo 8, na revista atualizada, diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O nosso Deus é Deus conselheiro, meus irmãos. Mas para a gente poder ouvir o conselho, a gente tem que estar perto.
Esse versículo ele ensina que os recursos humanos não são suficientes para transformar as nossas vidas. É bom que tenha, se puder ter recurso humano, tenha. Se puder conquistar, conquiste. Mas que isso não ocupe lugar no nosso coração, o lugar que é de Deus. A igreja de Laodiceia tinha um sistema bancário e comercial muito rico, cheio de ouro, mas aos olhos de Jesus era pobre. A igreja de Laodiceia era referência, a igreja que eu falo, a cidade de Laodiceia, mas a igreja estava na cidade, sendo influenciada por toda aquela cultura. Então a igreja que serve em Laodiceia, ela também era influenciada porque a cidade tinha uma indústria de tecidos, mas Jesus falou: olha, você está nu, miserável, pobre, cego e nu. A igreja, lá em Laodiceia, na cidade dessa igreja, produzia o melhor colírio, mas a igreja estava cega, mostrando a pobreza espiritual da igreja de Laodiceia. Vivia numa cidade com tantos recursos e usufruía deles, né? A tal ponto de dizer que era abastado, o pobre, cego e nu, que não tinha falta de nada. Então, quer dizer, a igreja ela usufruía de toda aquela estrutura econômica, social, de riqueza que havia ali, mas estava esquecendo de Jesus. Era rica materialmente, mas ela estava pobre espiritualmente. Isso mostra que nós somos dependentes de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Isso mostra que os recursos humanos não são suficientes para transformar a nossa vida. Os recursos humanos, eles são até importantes para que a gente possa cuidar, né, das nossas necessidades, mas quando se trata de salvação, quando se trata de libertação, quando se trata de transformação, quando se trata de vida com Deus, nós precisamos dos recursos que vêm de Deus, nós precisamos do agir que vem de Deus. Por isso nós não devemos confiar, né, muito nos recursos humanos. Como disse, é importante lançar mão deles, sim, mas tudo prospera, meu irmão, tudo prospera se Deus permitir que prospere. A plantação prospera se Deus permitir que prospere. O tratamento prospera se Deus permitir que prospere. Porque se Deus fechar o céu, fechar a mão e dizer não, ninguém invalida, ninguém faz voltar atrás. Versículo 19: eu repreendo e castigo, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, está escrito assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem, a quem quer bem. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 está escrito: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Jesus corrige a quem recebe como filho. E então esse versículo mostra o amor de Jesus para com a igreja de Laodiceia. Tudo que Jesus estava fazendo, chamando a atenção deles, exortando, era assim: olha, vem para a minha presença, eu estou indo até vocês, eu estou tomando a iniciativa de ir até vocês. Precisamos entender aqui que a importância da gente receber a correção que vem de Deus. Jesus estava exortando a igreja: eu repreendo e disciplino a quem eu amo, e aqui nós vemos que nós devemos receber a correção de Deus. Em Provérbios capítulo 13, versículo 11, está escrito: filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Não devemos rejeitar a correção do Senhor. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Então,
Não rejeite a correção do Senhor, e era isso que Jesus estava querendo dizer para aquela igreja de Laodiceia. E ele tomou a decisão, ele disse: eis que estou à porta e bato. Não foi a igreja que foi até ele foi a igreja. Olha só a atitude, a iniciativa veio de Jesus. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Foi Jesus que foi à porta e bateu. Ele fez isso porque ele ama, ele fez isso porque ele tem misericórdia, ele fez isso porque ele quer acolher. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te forem enviado, quantas vezes eu quis te reunir perto de mim, como a galinha faz com seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Jesus é quem tomou a iniciativa de vir em nosso resgate. Jesus tomou a iniciativa de vir em nosso socorro para nos salvar. Jesus tomou a iniciativa de ir a uma igreja que o tinha colocado do lado de fora. E com humildade ele chega, bate, e aí ele chama, não é? Porque ele disse: se alguém ouvir a minha voz, é porque ele falou alguma coisa, né? Opa, tem alguém em casa? Abre para mim, eu quero entrar. E se essa pessoa abrir a porta, e se alguém ouvir a minha voz, olha que interessante, irmãos. Ouvir é diferente de escutar. Quando você ouve, você entende e atende. Quando você ouve, entra aqui, ó, e vem para cá, o coração. Quando você escuta, vem aqui, sai daqui. A gente não costuma dizer assim: entrou no ouvido e saiu no outro. Quando entra no ouvido e sai no outro, a pessoa escutou, mas ela não ouviu. Por quê? Porque não está com atenção. Eu creio que os irmãos estão aqui agora ouvindo a mensagem, mas quando passa um carro lá fora, você está só escutando ele. Lá você está escutando, mas aqui você está ouvindo. Aí passa um cachorro ali, ele laxa, e lá você escutou o cachorro, mas aqui você está ouvindo. Por quê? Porque você está colocando atenção. A iniciativa partiu de Jesus. Ele bate e chama, e se alguém ouvir a voz, e se alguém ouvir e abrir a porta, o que ele vai fazer? Ele vai entrar. Mas para a pessoa poder abrir a porta, ela tem que ouvir o chamado, não só escutar, mas ouvir. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, e depois elas tomam qual atitude? Elas seguem a Jesus. Aquele que ouvir a minha voz, disse Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a porta, e Jesus vai entrar. Isso é uma aplicação tanto individual quanto para a igreja. Então nós precisamos entender, irmãos, que partiu do Senhor Jesus a iniciativa de entrar dentro da igreja novamente. Aqui a gente colocando uma visão espiritual, podemos dizer que Jesus ele estava fora da igreja. Ele está dizendo: olha, eu estou batendo, estou querendo entrar novamente dentro da igreja, eu quero cear com vocês, eu quero ter comunhão com vocês. Porque cear é ter comunhão, cear é sentar à mesa. Você vai sentar à mesa com uma pessoa que você tem comunhão. Você não come com o inimigo, você não convida o inimigo para sentar à sua mesa, mas é alguém que tem proximidade, é alguém que tem afinidade, é alguém que você tem confiança, é alguém que você quer receber bem. Nesse mundo antigo, o convite para uma refeição
Ele era feito quando os relacionamentos estavam estremecidos entre duas pessoas. Aí então uma pessoa convidava a outra para ir fazer uma refeição com ela. Aquilo era uma atitude assim: olha, eu estou querendo abrir um caminho para a nossa reconciliação, estou querendo reatar os atos com você, vai lá em casa almoçar, vai lá em casa jantar, vamos bater um papo, vamos conversar. E era uma atitude de aproximação. O que Jesus estava fazendo aqui era uma atitude de aproximação, querendo entrar e cear e ter comunhão com a pessoa. Jesus queria novamente restaurar a comunhão dele com a igreja de Laodiceia, mas para isso precisava ouvir a voz. Ouvir é muito, muito importante, irmãos. Eu não quero deixar de fazer esse comentário. Jeremias capítulo 22, 29, o profeta disse: terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Israel, irmãos, não ouviu a palavra do Senhor. Qual foi a consequência? Jeremias falando para o povo: se arrepende, se conserta com Deus, anda na presença de Deus. O povo de Israel só na idolatria, o povo de Israel queimando incenso para a rainha do céu, o povo de Israel queimando incenso para Baal, sacrificando nos postes ídolos. Era assassinato nas ruas de Jerusalém. Não me lembro se era o profeta Ezequiel que falou que nas ruas de Jerusalém havia assassinato e sangue. E Jeremias dizendo: terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor, dá atenção à mensagem do Senhor. Isaías falava: o perigo vem do norte, o perigo vem do norte. E realmente o perigo veio do norte. A Babilônia veio do norte e levou o povo de Israel para o cativeiro, onde o povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Por quê? Não ouviu a voz do Senhor. Não ouvir a voz de Deus tem as suas consequências. É por isso que é importante a gente quebrantar o nosso coração, porque precisamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se é necessário que a gente abra o nosso coração, se é necessário que a gente fale: Jesus, entra na minha vida, restaura a tua aliança comigo, perdoa os meus pecados, eu quero me arrepender e fazer um concerto contigo. Hoje é o dia de abrir a porta e dizer: Jesus, entra na minha vida, Jesus, restaura a minha comunhão contigo, restaura a minha aliança contigo, para que eu possa ter vida e vida em abundância. Glória a Deus. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Glória a Deus. Eu quero ter a alegria da tua salvação. Eu quero saber que eu tenho a minha salvação e que eu tenho essa alegria no Senhor, ainda que venha a luta, ainda que venham as aflições. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo que nos aflige, esse mundo que nos abafa, que nos maltrata, que vem contra nós, esse mundo é o mundo que Jesus venceu. E se Jesus está conosco, não precisamos temer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a nossa fé em Jesus Cristo é a vitória que vence o mundo, porque em Jesus nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E agora ele disse no versículo 21, ao que vencer, somos mais que vencedores, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora aqui, irmãos, é claro, Jesus está no trono e todo mundo vai ficar sentadinho ali no trono. A gente tem que entender o que a palavra está dizendo. Quando Jesus fala que a gente vai se assentar no trono com Ele, Jesus está falando assim: olha, eu vou te honrar.
Do mesmo jeito que o meu pai me honrou quando eu cheguei no céu, e agora eu vou te honrar. Isso é uma posição de honra. Jesus está te honrando, Ele está te engrandecendo, porque você venceu. Nós seremos engrandecidos, nós seremos honrados por Jesus, porque nós vencemos nele. Do mesmo jeito que ele foi honrado por Deus, quando ele voltou e assentou à destra de Deus, depois de ter feito a purificação dos pecados. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Ele se assentou à destra de Deus, à direita da majestade. Ele foi recebido com honra no céu, depois que ele venceu. Quando que ele venceu? Ele venceu quando ele deu o alto brado: está consumado. Glória a Deus. E depois que ressuscitou, foi elevado ao céu. Então, do mesmo jeito que ele foi honrado, agora ele vai nos honrar também. Se nós vencermos, fomos fiéis até a morte. É por isso, irmãos, que precisamos refletir com essa mensagem. O último versículo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando em nossas vidas. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Nós não devemos resistir à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Jesus, ele vai nos honrar. Jesus vai nos colocar em posição de destaque. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos refletir a respeito desse versículo, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É importante que a gente entenda que quando Jesus fez isso, né, espiritualmente aqui falando, ele estava do lado de fora. Mas que nós possamos deixar Jesus não só do lado de dentro da nossa vida, mas que nós possamos deixar Jesus conduzindo e governando a nossa vida. E assim nós vamos fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Vou passar a palavra para a Marta.